Bom, hoje nós estamos aqui para comentar mais uma lição da editora Betel. Aqui a revista, terceiro trimestre de 2020, que tem por tema da revista do trimestre, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Nosso comentário de hoje é a lição 5. Lição 5, terceiro trimestre de 2020. Aproveita que você está aí, não esquece aí de dar um like, aperta o sininho, se inscreva no canal, compartilhe para que outras vidas sejam abençoadas por meio dessa aula. Essa aula é um auxílio, ok? É um auxílio aí, é uma pré-aula para auxiliar a aula de domingo. Então você vai pegar esse conteúdo aqui, juntar ao seu conteúdo e de repente dá para você dar uma melhorada aí na sua aula, ok? Então vamos lá, vamos para a nossa aula. Enfrentando gigantes é o tema, conquistando vitórias. Texto de referência está em 1 Samuel 17, versículo 32, 37, 45 e 51. Vamos ler? Diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora e o Senhor seja contigo. Isso é determinante, hein? Pontua aí, isso aí, que isso aí, sublinha, que isso é determinante. O Senhor seja contigo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 51. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou da bainha, e a matou. Ele cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Glória a Jesus. Então vamos nós. Nós estamos falando aqui de uma batalha. Essa batalha aconteceu aonde? Deixa eu traçar aqui para vocês, porque isso aqui é um auxílio. Tá bom? Isso aqui já é um auxílio. Nós temos aqui o Mar Grande, ou o Oceano, ou o Mar Mediterrâneo, ok? Temos aqui, ó, só para a gente poder acompanhar direitinho. Temos aqui, ó, Jerusalém. Vamos lá desenhar aqui o templo. Temos aqui Jerusalém, temos aqui Belém, ó. Temos aqui Belém. Ó, temos aqui Gate. Temos aqui Gate. E aqui, ó, o vale. Temos aqui, ó, o vale de Elá. Davi, a pedido do seu pai, ele sai de Belém para vir aqui para Gate, a região do vale, o que compreende aí cerca de 30 quilômetros, ok? Talvez na tua versão pode estar Vale do Carvalho, só para você se atentar para esse detalhe. Por exemplo, se você estiver usando a RA, ele vai estar Vale de Elá. Se você estiver usando a versão ARC,
ele vai estar vale do carvalho. Por quê? Porque Elá, no hebraico, quer dizer carvalho. Ok? Carvalho, terebinto. Então por isso que tem versão que está vale do carvalho e outra que está vale do Elá. É só, na verdade, o significado aqui do nome Elá. Então Davi sai daqui de Belém, a pedido do seu pai, para ir para Gate, quando ele se depara com aquela situação que está ocorrendo ali. Então nós temos aqui um confronto entre Golias, que são aí quem estão protagonizando aí o texto, e Davi. Tá? Então vamos aqui para a nossa lição Betel. Vamos para o tema aqui, para o assunto, discorrer o assunto para poder dar um auxílio aí nas nossas aulas. Crises que surgem como gigantes. Que é o ponto 1. As crises, elas são como gigantes, que batem a nossa porta, e às vezes a gente ora, e a gente repousa. Quando a gente levanta, parece que a crise bate na nossa porta novamente e diz: eu estou aqui, eu ainda não fui me embora. Crises, elas fazem parte do contexto humano. Enquanto nós estivermos aqui, as crises, elas estarão contextualizadas conosco. Não tem como a gente viver isento das crises. Quando a gente vem para o Evangelho, a gente não recebe uma injeção, ou melhor, seria uma vacina que previne, né? Que gera uma prevenção das crises. Ou seja, você veio para o Evangelho, você não recebeu uma injeção, uma vacina que te imunizou da crise. Você veio para o Evangelho, aceitou a Cristo, creu em Deus, mas as crises continuam no seu pacote. Então tem crises que elas surgem como gigantes. Por quê? Porque elas às vezes nos fazem recuar, retroceder, nos amedronta, nos assusta e faz a gente ficar escondido, maquinando o que fazer. Por isso que tem pessoas que acabam entrando em desespero e intentando até contra a sua própria vida. As crises causam terror, medos dentro de nós. Então vamos ver essas crises aí, ó. Por inúmeras vezes as crises se levantam contra nós como verdadeiros gigantes. Passamos recentemente por uma pandemia que levou muitos ao desespero e à depressão. Foi uma grande crise, foi um grande gigante que se levantou. No entanto, diante do gigante, Davi optou por confiar em Deus. O que devemos ter em mente é que Deus usa esses gigantes para lapidar o caráter dos seus servos. Muitas das vezes a situação dos gigantes, além de Deus lapidar a nós, a gente se reinventa nas crises. Quantas pessoas estão se reinventando e se redescobrindo, arrancando do profundo do seu íntimo coisas que ele tinha escondido, potencial que ele tinha escondido, que se não fosse a situação adversa, jamais ele teria externado essas qualidades, essas virtudes, esses talentos que a crise fez com que ele externasse. Aí eu quero citar Provérbios, capítulo 20, versículo 5, que diz que como águas profundas é o coração do homem, e o homem de entendimento ele vai tirar para fora coisas novas. Algo que está dentro, escondido, e que uma situação adversa faz a gente externar esse potencial que nós temos. Partindo do princípio de que as crises, para a gente superá-las também,
será relevante a nossa comunhão com Deus. Vamos um a um? Conheça o Deus que você serve. Em ato contínuo disse o profeta Oséias no capítulo 6, no versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse é um ato que não se tem limite de buscar esse conhecimento de Deus. Porque esse conhecimento de Deus nos leva para mais próximo e para uma vida de mais adoração a Deus. Por isso que conhecê-lo é uma necessidade nossa. E como é que nós vamos conhecê-lo? Meditando na palavra, buscando Deus na palavra. Há um versículo na Bíblia que eu acho um versículo que eu encaixo como um dos versículos que a gente pode dizer assim, triste se cumprir nas nossas vidas. Que é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 34, Paulo diz, e muitos não conhecem a Deus. Ele está falando para a igreja. E eu digo isto para a vergonha vossa. É lamentável a gente viver anos dentro da igreja, procurando as mãos de Deus, ou seja, aquilo que Deus possa nos dar, ao invés de procurarmos conhecê-lo. A intimidade, a fome, a gana por Deus é que nos falta. E aí nós vamos fazendo anos de crente, anos na igreja, mas com uma vida de pigmeu, com uma vida de anão, esperando as benevolências, esperando aquilo que possa ser dado a nós, e a gente vive numa barganha com Deus, e isso não nos traz relacionamento com Deus. A gente fica servindo a Deus por causa do pão que Ele multiplica. A gente fica servindo a Deus por causa da água que Ele faz surgir da rocha. O que não é o ideal de Deus para as nossas vidas. Então nós podemos constatar que o coração do menino, o pastor, ardia uma inabalável confiança nos Deus de Israel. Por quê? Porque esse menino, quando ele achava um pasto e colocava as ovelhas para pastar, ele com certeza ele ia lá buscar a Deus. Ele ia lá compor os seus hinos, ele ia treinar, tirar com a funda, ele ia lá fazer aquele papel que era manter o seu relacionamento vivo, a sua chama por Deus acesa, ardendo dentro do seu ser. Isso é uma coisa que deveria fazer parte de nós. No 1:2, Davi sabia quem era o seu Deus. Por que Davi sabia? Ele sabia porque ele tinha esse relacionamento. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu o conheço. Quanto mais eu o conheço, mais eu dependo dele. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais as minhas vulnerabilidades ficam na superfície, para que eu veja como eu sou frágil e como eu preciso de Deus. As pessoas que mais se aproximam de Deus são as que têm mais senso de pecado. As pessoas que mais andam com Deus são as pessoas que mais vigiam, porque o pecado que tão de perto nos rodeia, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 1, ele sente isso no ar, e isso faz com que ele vigie mais, que ele ore mais, porque ele tem senso de que ele está numa zona de perigo. E isso dilata a nossa maior carência e a nossa maior dependência de Deus. Davi sabia quem era seu Deus. E Deus não decepciona, 1:3, Deus não decepciona os que nele confiam. Se tu confia, se tu tens certeza que Deus é contigo, se a tua vida com Deus te cria essa convicção, você vai em frente, em meio às crises, como Davi. Por que Davi foi? Porque ele tinha confiança de que Deus era com ele. E como é que ele adquiriu essa confiança? Adquiriu essa confiança porque nós vemos Davi fazendo vários salmos de louvores e de oração e de arrependimento e de contrição em relação a Deus. Isso denota que Davi mantinha uma intimidade
um quebrantamento no seu ser para buscar a Deus. Porque olhos secos é fruto de um coração petrificado, de um coração engessado, de um coração enrijecido. Por isso que o coração mole, o interior mole, quebrantado, leva-nos a essa sensibilidade de querermos mais Deus. Davi tinha essa sensibilidade. Quando Davi estava no deserto e foi chamado pelo seu pai, ele foi cumprir uma missão. Qual a missão? Ver como é que estavam os seus irmãos, como é que estava decorrendo a guerra e levar alimento. E ele leva alimentos de qualidade, porque diz o texto que ele leva alimento para os seus irmãos. O versículo 17 diz: disse Jessé a Davi, seu filho, leva-te, peço, para teus irmãos um efa deste trigo tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Por estes 10 queijos leva ao comandante de 1000. Ou seja, ele leva trigo tostado, um efa, que é aproximadamente aí de 20 a 30 litros desse trigo tostado, e esses 10 pães, e esses 10 queijos. Leva uma comida de qualidade. Só tem qualidade na comida espiritual quem está sempre com o padeiro. Davi simplesmente ia conduzir a comida. Se você mantém esse contato com Deus, você vai ter sempre uma comida boa. Você vai ter sempre uma comida de qualidade. Era o que Davi estava levando. Leva comida de qualidade. Qual a comida que você tem levado? A comida que tem qualidade, que alimenta, que nutre? Ou a comida que não tem qualidade, que faz mal? Comida que acaba fazendo com que, ao invés de fortalecer, ela acaba tirando as forças, causando males nas pessoas que te ouvem. Falo de comida espiritual. Falo de comida que alimenta a alma, que alimenta o espírito, que fortifica, que gera fé, que acrescenta a esperança, a convicção. Davi tinha e cumpriu bem esse papel. Vamos os dois, o 2.2, vencendo o medo paralisante. Gente, o medo, ele paralisa. Ele te deixa na inércia. O medo é uma coisa que te amedronta. Você vê as coisas onde ela não existe. Você vê o gigante maior do que ele é. Porque pior do que o gigante que afrontava Israel era o gigante que estava dentro deles, que era o gigante do medo, o gigante da impotência, o gigante da incapacidade, o gigante de uma vida que sofre ausência de Deus. Porque o medo de Saul não era do gigante, o problema de Saul era a ausência de Deus que ele sofria. Quando a gente tem muito medo de um problema, o maior problema não é o problema. O maior problema é a ausência de Deus que nós sofremos por falta de mantermos uma comunhão com Deus. Mas Davi mantinha essa vida em dia com Deus. Então ele vai e não se paralisa como Saul se paralisou. E ficou pensando, quem vai lutar? E aí, Oséias 4,9 diz que como é o líder, o sacerdote, o líder é ser o povo. Se o líder não vai, quem vai? Ninguém vai. Fica todo mundo esperando a ação de Saul, que está maquinando alguém para ir, oferecendo prebendas, oferecendo luxos, oportunidades, ganhos para quem ir. Só que ninguém quer ir. O gigante é amedrontador, assustador,
O gigante bota pavor e ninguém vai. O medo, ele causa essa paralisia. A crise havia chegado e o que eles fizeram? Assim como muitos estão fazendo hoje, eles tentavam fugir da realidade e foram paralisados pelo medo. Quer ver uma coisa? Se a gente ler 1 Samuel, capítulo 1, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1, diz assim, ó: E ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá. Ora, Socó quer dizer espinhos. Os problemas que nos afrontam, eles são como espinhos, que nos paralisa, que arranca a lágrima de nós, que nos fazem sofrer, que nos fazem retroceder e que nos maltratam. Agora, Socó, que no hebraico quer dizer isso, espinhos que nos maltratam, Judá quer dizer louvor. Aí eu faço uma pergunta. Você consegue louvar em meio aos espinhos? Quando tudo parece que está perdido. Quando tudo não dá certo em sua volta, você consegue louvar? Ou você faz igual Saul? Retrocede. Vai sentar e ficar pensando o que fazer. Louve a Deus em meio aos espinhos. Por isso, o profeta Abacuque nos ensinou a ousar viver uma vida de fé. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17, ele diz que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, e as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei o Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Louve a Deus em meio a essa situação adversa. Louve a Deus. Arranque forças da fraqueza. Se posicione. Levanta-te. E louve a Deus. Fala para você que Deus é contigo. Abra a Bíblia e vá ler. E Deus vai mudar. Esse medo vai ser arrancado, vai ser tirado. E nós vamos ver o agir de Deus de modo sobrenatural. O medo destrói os sonhos. Verdade. Porque ele te paralisa. Te deixa impotente, já foi dito. E você não avança. Fé em Deus. E vai adiante. Foi o que Davi fez. Quando todo mundo recuou, ele foi adiante. Não retrocedeu. O diabo, 2:2, o diabo tentará te intimidar diante da crise. Olha, é o papel dele. Para a gente lutar contra o inimigo, primeiro a gente tem que conhecer as armas nossas e conhecer como o inimigo trabalha, como o inimigo luta, quais armas que ele tem. E nessa tentativa aí do diabo tentar intimidar diante da crise, a gente precisa conhecer o nosso Deus, a capacidade que o nosso Deus tem, os instrumentos de guerra que Deus nos dera e saber as artimanhas do nosso adversário. Ele tentará te intimidar, ele tentará te intimidar. Se ele conseguir, é porque você entregou os pontos. É porque nós jogamos a toalha. É porque nós deixamos sermos vencidos. O nome Golias, por exemplo, ó, Golias quer dizer exílio. Exílio. O povo de Israel eles estavam se sentindo exilado, porque por 40 dias, ao amanhecer e ao entardecer, esse homem vinha. Cadê o homem? Tem homem aí não?
Cadê o homem para lutar comigo? Eu estou aqui desafiando. Tem homem no meio de vocês? Se tiver, por gentileza, que se apresente um. E todo mundo seguindo Saul, longe de Deus, assistiram essa afronta por 40 dias e por 80 vezes. Nas batalhas, não perca o foco. Não perca o foco nas batalhas. Em momento de crise e agitação, precisamos ser cautelosos. Com conversas e informações e sugestões. A postura de Davi lembra a importância de mantermos o foco e não nos ocuparmos ou distrairmos com debates, discussões que não acrescentam. Quer ver uma coisa? Antes de Davi descer ao vale para lutar contra o gigante, para chegar até o gigante Golias que exilou Israel, Davi venceu o primeiro gigante, que foi o seu irmão. O seu irmão disse para Davi, no versículo 28, o que ele foi fazer lá? Com quem que ele deixou aquelas ovelhas? Versículo 28. No versículo 20 diz que Davi deixou um pastor, que provavelmente era o pastor auxiliar, na guarda da ovelha, e o seu irmão aqui chama ele de irresponsável. Com quem você deixou? Nas entrelinhas, teu irresponsável, vieste aqui para ver a peleja. E aí o que Davi fez? Davi só pergunta assim, o que eu fiz? E ele se esquiva, ele se desvia do seu irmão. Não perca o foco. Primeiro gigante que Davi venceu, Eliabe, seu irmão. Às vezes são os nossos irmãos, aqueles que vão falar para nós, você não pode, você não consegue, você não vai, para você não dá. O que você vai fazer? Discutir? Tentar provar? Se esquiva. Foco. Certeza. Ardência dentro de você, efervescência dentro de você, de que você vai, de que você pode, de que Deus é contigo. Esse fogo de Deus dentro de você. E para isso, a gente tem que mantê-lo aceso. Primeiro gigante, Eliabe. Davi foi vencendo gigantes. Ele foi vencendo gigantes. Não perca o foco. 3, 2, 3. Agora nós vamos aqui para vencendo o gigante. Porque quando pegaram Davi e ele se esquivou de Eliabe, levaram ele até Saul. Levaram ele até Saul. E falaram para Saul assim, tem um menino aqui que se apresentou e disposto a lutar. Saul olha para Davi e diz, para você não dá não. Ele é guerreiro desde a sua juventude. A história do Targum, que são as interpretações do hebraico para o aramaico, ali no período do cativeiro babilônico e pós-cativeiro, diz que quem matou Ofni e Finéias, no capítulo 4 de 1 Samuel, com aquela guerra que os filisteus teve com os judeus, com Israel, fora Golias. Golias tinha um histórico de massacrar os seus adversários. Não era à toa que eles estavam com medo aqui de Golias. Ele tinha o seu currículo. Mas quando Saul fala para Davi, o rei Saul fala para Davi que ele não poderia, Davi puxa o seu currículo. Ele puxa o seu currículo para Saul e fala, olha aqui, rei Saul. Quando eu apacentava as ovelhas do meu pai, se viesse um leão ou se viesse um urso, eu apanharia eles. É o versículo 34. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles,
porquanto afrontou um exército do Deus vivo. Currículo. Currículo. Só pendura uma pele de leão na parede quem não tem medo de lutar. Só suspende a cabeça de um gigante como um troféu quem não tem medo de lutar. Se você tem medo de se envolver, você está condenado a ser um eterno anão na vida cristã. Se você tem medo de cobranças, se você tem medo da guerra, você está se condicionando a ser um eterno anão. A ousadia de Davi é porque ele não tinha medo. Ele sozinho no deserto, ele livrou ovelha de leão e de urso. Então ele dá o currículo dele para Saul e fala, ninguém viu. A gente só sabe dessas batalhas porque ele narra aqui, ele puxa o currículo dele. Isso aqui ele bota predador de alto nível. Destruidor, que é o urso e o leão. Sem contar os predadores menores que ele com certeza já matara. Ele fala assim, leão e urso, esse aí vai ser mais um para o meu currículo. Agora vai ser leão, urso e gigante. Estou parafraseando. Vai preencher meu currículo. Esse é Davi, que foi para lutar contra o gigante. Então, perdemos muitas vezes a batalha por focarmos os nossos olhares sobre o gigante, sobre as circunstâncias. Para o gigante, as doenças, as pandemias, a saúde, o desemprego, a solidão e o abandono e etc. Alguns gigantes que ele colocou aqui. Ou a gente vai e encara, ou a gente se esconde igual Saul e fica lamentando. 3:1. Davi tinha consciência da realidade. Ele sabia do duelo. Os historiadores dizem que Golias poderia pesar 250 quilos. Quase 3 metros de altura. Ele tinha um peso mais ou menos. Se ele pegasse Davi, ele quebrava no meio. Só que o segredo todo de Davi era a sua vida no oculto. Porque o teu sucesso em público, ele vai partir do princípio da vida que você tem no oculto com Deus. Quem semeia no oculto, colhe em público. Por isso que Davi foi à guerra. Ele sabia que ali era o momento. Aquele gigante ali promoveu Davi. Aquele gigante ali fez um marketing. Ele foi o marqueteiro de Davi. E Davi utilizou aquilo que ele tinha com precisão. Que além da confiança em Deus, saber atirar com a funda. Para saber atirar com a funda tem que treinar. Para treinar você tem que abrir mão de alguns confortos para ir avante no treinamento. Enquanto a gente não abrir mão de algumas regalias que atrapalham a nossa fé, a nossa vida cristã, a gente não cresce. Para a gente crescer, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Para a gente se achegar a Deus. Tiago, ele diz isso, Tiago 4:4. Infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E todos aqueles que quiserem ser amigo do mundo, constitui-se automaticamente inimigo de Deus. A gente tem que abrir mão, a gente tem que romper. Se quisermos avançar com Deus, isso nos custará algumas coisas. Alguns privilégios, alguns confortos, algumas regalias, para estarmos ali com Deus. E o que Davi faz? O 3:1, Davi tinha consciência da realidade do fato. Davi venceu, pois teve atitude. 3:2. Eu trouxe aqui, para você ver, uma pedra. Essa pedra é uma pedra de 400 gramas. Que trouxe uma foto de uma funda. Você pode ver aí. Uma funda. Ela tinha a capacidade de atirar uma pedra de 400 gramas a uma velocidade de 150 km por hora. Ela tem a capacidade de atirar uma pedra menor a uma velocidade de 300 km por hora. A funda se usava a pedra dependendo do tamanho do predador. Se o predador fosse grande, a pedra era maior. Se o predador fosse pequena, a pedra era menor.
Se o alvo do atirador fosse uma ovelha que estava indo para o penhasco, para uma erva daninha, a pedra era pequenininha, só para acertar na ovelha, para despistar ela do local, do abismo para onde ela está caminhando. Então, o atirador de funda tinha que ser bom. Para ser bom tem que treinar. Não cai do céu, não cai de paraquedas, é exercício contínuo. Davi venceu pois teve atitude. Qual foi a atitude de Davi? Davi é um exemplo notável de como devemos agir diante dos gigantes que aparecem em nossa vida. Davi não ficou olhando o tamanho do gigante, mas olhou para o tamanho do seu Deus. Lembrando que Davi venceu o primeiro gigante, foi Eliabe, seu irmão. O segundo gigante foi Saul, que disse que ele não tinha condições. Botou a armadura de Saul nele e ele tentou andar, não conseguiu se locomover e disse, não, tira. Essa armadura não cabe em mim. Às vezes a gente não consegue fazer a obra de Deus com eficiência porque a gente quer usar a armadura dos outros. A gente quer fazer igual. A gente quer imitar. A gente quer fazer semelhante. Quando a armadura que serve em mim não serve em você. Quando a armadura que Deus me deu, ela não é a mesma que Ele deu para você. A que Ele te deu, você tem que saber utilizar. A que Ele me deu, eu tenho que saber utilizar. Ela é eficiente para aquilo que Deus quer que eu faça. A sua é eficiente naquilo que Deus quer que você faça. Utilize a sua armadura. Esquece a armadura de alguém. Seja você. Porque imitar é limitar. Quem imita se limita. Por isso que às vezes a gente encobre o nosso potencial porque a gente não quer ser a nós mesmos. A gente quer ser alguém. E nós não estamos aqui no mundo de competição. A única pessoa que eu estou tentando vencer sou eu mesmo. Se eu me vencer, eu já avanço muito. A única pessoa que você tem que vencer é você mesmo. O maior gigante para você vencer é você. Se você conseguir vencê-lo, os outros gigantes você vencerá. Esse era o problema de Saul e não era o de Davi. Davi mantinha sua comunhão com Deus. Davi sabia da sua capacidade de atirar, da sua dependência em Deus, e ele foi ousado naquilo que ele determinou-se a fazer. Então ele teve uma atitude, Davi venceu porque confiou em Deus. Ele não confiou na sua performance, porque hoje a gente vê pessoas muito boas e você pensa que é Deus. Não, é performance. As pessoas dizem, nossa, tá cheio de Deus. Não, é performance. Quando sai do ambiente cristão não tem nada de Deus. Deus não quer as nossas performances. Deus quer a nossa originalidade com a vida em dia com Ele. O Espírito Santo atuando em nós e nos dando capacidade, autoridade e poder. Por melhor que tu seja, por melhor que seja a sua performance, dependa de Deus. Acredita em Deus. Vá fazer a obra de Deus na dependência dEle. Dependendo dEle em oração, em jejum, em consagração, em comunhão, em intimidade, em relacionamento. Por isso que Davi venceu, porque ele confiou em Deus. Confia e dependa de Deus. Concluindo essa lição, dos menos pretensiosos aos mais arrojados estudos a respeito da vida de Davi, todos concordam que o segredo para ele derrotar o gigante da vida foi sua confiança exclusiva no Deus de Israel. Dependa de Deus. Confia em Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Boa aula para você. Compartilhe esse vídeo. Abençoe a vida dos outros professores. Isso é uma pré-aula para te dar uma orientação, um auxílio na aula de domingo. Que Deus seja contigo. Um beijo no coração. Até a próxima aula da revista Betel. Amém.